novo por aqui. E hoje a gente vai falar sobre esse tal de e se que volta e meia surge no nosso caminho. E se não der certo, e se eu não conseguir, e se eu fracassar, e se eu não der conta, e se rirem de mim, e se me julgarem, e se me criticarem, e se eu fizer papel de bobo, e se, e se, e se. E você já reparou como esses e se's todos são geralmente negativos? Você já reparou como quase sempre a nossa tendência é de pensar no que pode dar errado e não no que pode dar certo? Em como a nossa tendência quase sempre é a de imaginar os piores cenários, os piores fracassos, os piores resultados para uma situação que a gente está com medo de enfrentar? Porque o que acontece? Lá na época do homem primitivo, o medo era um sinal importantíssimo de alerta. Se o homem primitivo não sentisse medo de nada, se o homem primitivo não entrasse nesse estado automático de proteção, de defesa, ele provavelmente não sobreviveria mesmo. E por quê? Porque muitos eram os perigos reais que aquele homem primitivo enfrentava. Então, desde lá, a época do homem primitivo, a nossa mente aprendeu a ver perigo em tudo, a ver risco em tudo, por uma questão de sobrevivência, de necessidade. Mas aí o que acontece? O que acontece hoje é que nós nos afastamos tanto da nossa natureza animal, da nossa vida adaptada à natureza, que hoje grande parte dos medos que a gente sente são medos absolutamente psicológicos, eles não são medos concretos, são medos associados à necessidade de sobrevivência da espécie. Não, né? Eles são medos muito mais ligados a esses e se's emocionais do que qualquer outra coisa. Então, o que acontece é que se a gente for parar para pensar racionalmente falando, esse e se é um lugar que não existe, concorda comigo? O e se é só uma possibilidade que a nossa mente, que vê perigo em tudo, que vê risco em tudo, faz de tudo para nos manter na zona de conforto, que odeia o risco, que odeia o desafio. A nossa mente criou isso para que a gente se proteja de alguma maneira dos tantos perigos que existem ao nosso redor e que, na verdade, em sua maioria, são criações dessa própria mente. Então, sentir medo é normal. O medo é inerente ao ser humano, é sinal de que você está vivo, é sinal de que você quer fazer, tem real importância para você, mas, por outro lado, o medo tem que ser driblado e tem que ser encarado quando ele passa a se tornar um medo que paralisa, um medo que adoece, um medo que só contribui para a gente piorar ainda mais a situação, para a gente enxergar ainda mais problemas e coisas ruins e coisas que não vão dar certo quando a gente pensa naquela situação. Lembra, nós nos afastamos da natureza animal. Os nossos medos hoje não são medos ligados à sobrevivência da espécie, a maioria deles, né? Então como é que a gente pode aprender a usar o e se ao nosso favor? O primeiro ponto é invertendo a lógica do e se. Então, ao invés de pensar e se não der certo, se desafia a pensar o contrário. Peraí, não, e se der certo? Ao invés de pensar, e se ninguém gostar e for um fracasso, por que você não pensa assim? Peraí, se as pessoas gostarem e for um sucesso? Ao invés de pensar, e se me julgarem, se me criticarem por isso, por que você não experimenta pensar assim, e se eu conseguir tocar o coração de alguém, fazer a diferença de alguma maneira, ajudar alguém? E se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa que seja, através dessa minha ação? Será que não vai ter valido a pena? Então, obrigue o seu cérebro, que gosta de catastrofizar tudo, a inverter a lógica negativa do e se. Você não é a sua mente. A sua mente, ela pode te dizer um tanto de coisas ruins, mas você não é obrigado a acreditar nessas coisas. E uma outra estratégia que você pode usar também é a seguinte: ok, e se não der certo? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Será que essa pior coisa que pode acontecer é tão catastrófica assim? Porque muitas vezes o que a gente vai perceber é que o pior dos cenários nem é tão horroroso assim. Que a gente pode muito bem sair dele e se reerguer, por pior que ele seja. Então, levantar do chão, sacudir a poeira, dar a volta por cima, se fortalecer ainda mais com o que aconteceu.
E mais, muitas vezes o que a gente vai perceber também é que a catástrofe maior estava era na nossa mente, nem correspondia à realidade mesmo. E se por um acaso, essa pior coisa que pode acontecer, que é a mais catastrófica do universo acontecer de fato, como é que você vai escolher reagir a isso? Como é que você pode aprender com essa experiência? Quando a gente começa a confiar mais na vida, confiar mais na nossa própria capacidade de fazer as coisas acontecerem, quando a gente começa a confiar mais no nosso poder de resiliência, de aprendizado, superação, de dar a volta por cima, quando a gente começa a se esforçar também para olhar para as coisas com mais otimismo, com mais positividade, esses e se's todos ganham um novo significado para a gente. Então, como é que você tem lidado com esses e se's? Será que você tem usado esses e se's a seu favor? Experimente inverter a lógica do e se. E se mesmo assim você pensar no pior que pode acontecer, será que esse pior é realmente desolador? Será que diante desse pior não há nenhuma saída? Ou será que esse pior não pode de repente ser uma coisa boa que vai te ajudar a crescer, a amadurecer, a se fortalecer? Vamos pensar sobre isso? A mensagem era essa, e se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar também este conteúdo com quem você quiser. E se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui e os inscritos ficam sabendo de tudo em primeiríssima mão, desde que ativem as notificações do sininho e também se inscrevam na minha lista VIP. Se inscreve na minha lista VIP, o endereço para você se inscrever está aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. O cadastro é rápido, é gratuito e tem muito valor, garanto para você. Estou te esperando no próximo vídeo. Um beijo grande!